Olá, doutores, estudantes, usuários, leigos, pessoas interessadas em encontrar, em aumentar, aprimorar, trocar ideias, debater sobre direito, sobre todas as áreas que eu possa alcançar e que eu tenha domínio. Meu nome é Amanda Barroso, eu sou advogada. Atuo no ramo privado, sozinha há 7 anos. Atuo em contencioso de massa, enfim. Passei por todo aquele processo. Bom, apesar de ser especializada e atuante no direito do trabalho, eu realmente acredito ter encontrado o meu nicho no direito do consumidor. O direito do consumidor, apesar de ser extremamente importante, principalmente numa sociedade como a nossa, que ela é capitalista, e os abusos cometidos no Brasil pelas empresas são inenarráveis, eu encontrei esse nicho mais por uma questão ideológica. Todo estudante de direito, todo advogado, tem dentro de si uma ideologia. A gente quer lucro, a gente quer retorno, a gente quer reconhecimento, mas tem uma ideologia. E a minha ideologia é trazer, nem que seja num pequeno caso a caso, uma solução, um entendimento que traga um alívio para alguém. Eu, como todo mundo acredito, gostaria, se fosse possível, de mudar o universo, mas principalmente a nossa realidade. A realidade brasileira, principalmente do advogado, do consumidor, que é o que eu me proponho no dia de hoje, tem se tornado uma via crucis, para me utilizar de um jargão né, normal e recorrente no meio. O que acontece? O consumidor é muito bem tratado, é muito bem atendido no pré-venda, faz a compra, seja de um produto, seja de um serviço, não obtém a contraprestação, este produto não é entregue, este produto não é instalado, não é prestado, ou é mas de forma inadequada, ou vem com defeito, enfim, as inúmeras agruras do direito do consumidor. Nós, como consumidores, advogados, juízes, quem for, já passou por isso. Bom, o problema está justamente aí. Eu adoraria que a realidade que o judiciário tenta nos passar através de simpósios e através de artigos, da conciliação e da mediação, pudesse ser viável. É viável? Sim. Em mutirões de conciliação, os réus se sentem acuados pela iniciativa do judiciário, mas ainda assim continuam levando propostas indecentes de acordo. Mas para dizer que levaram um acordo numa semana de conciliação. A verdade é que o judiciário tem direcionado a mensagem sobre conciliação para o público-alvo errado. O público-alvo correto seria para as empresas, principalmente as mais recorrentes. Bom, citar nomes é complicado, mas eu os convido a comparecer, quem é do Rio, a comparecer a página, do TJRJ. Eu não visitei, eu não sei, não visitei isso especificamente que eu vou citar, nos outros sites, de outros estados, quando eu consulto é para verificar processos que tem em outros estados. Muito bem. A parte da página que fica à esquerda, que eu convido a todos, no tjrj.jus, é que vocês venham a verificar o seguinte: as 30 mais acionadas. Tem tanto de juizado especial, quanto tem de Câmara Civil. Nós temos uma empresa em específico, que está em primeiro lugar nos juizados, e, salvo engano, minha última consulta, ela estava em segundo lugar. Ela está em primeiro, uma das empresas dela, é um conglomerado, ela está em primeiro desde 2010, né? A gente tinha um conhecimento que era a SEDAI, empresa pública, não há nenhum problema em citar, como a mais acionada das empresas. Pois bem,
essa empresa de telefonia não só desbancou a SEDAI nessa situação, como ela tá disparada. E as outras empresas dela ficam oscilando, mas não saem dos 30 mais. Ficam oscilando do quarto ao oitavo, mas ficam por ali. Já ficaram ela em primeira e segunda, agora ficam, porque eles diversificam o produto, e aí também é um problema danado. Bom, eu estou usando uma linguagem mais informal, porque eu gostaria que alcançasse, eu gostaria que fosse um papo, gosto, né, de conversar, e que atinja todos os públicos. O que tem acontecido comigo, como advogada de direito do consumidor? Eu tenho sofrido, não derrotas, mas verdadeira... Desculpa, a gente teve um delay aqui, o computador deu um problema. Bom, voltando. Não derrotas. Nesse ponto até não tenho muito o que reclamar, não. A gente tem obtido êxitos praticamente em 100% das nossas ações. Acho que nós não somos exitosos em primeiro grau, a gente tem conseguido reformas, enfim, porque fazer valer a lei. Eu até brinco, eu tô tentando criar uma newsletter, um informativo, um manual, o nome que for dado, até um e-book, acerca de uma inicial à prova de balas, que foi um termo que eu criei brincando numa sustentação oral que eu fiz. Eu brinquei porque a contestação da ré era genérica, eles tinham impresso na hora. E tinha até uma preliminar que era totalmente inaplicável, acho que em qualquer ação de direito do consumidor. Mas, enfim. E temos aquela questão, para os leigos eu já vou explicar, do artigo 333, inciso 1, que a gente é obrigado. O que acontece? Para os leigos e para os estudantes e tal, que não se identificam imediatamente com um artigo. O 333, inciso 1, do Código de Processo Civil atual, que está indo embora, mas, né, enfim, estamos trabalhando com ele. Ele determina que a parte que alega ter sofrido dano, as alegações devem ser provadas. No âmbito dos juizados especiais e até mesmo no âmbito da justiça comum, como chamamos, as varas cíveis, enfim, no direito do consumidor, ele teria, em teoria, o direito de formar o quê? Uma prova de mera aparência, um pouco menos robusta. E nos juizados especiais, a gente tem o princípio da informalidade. Por que as aspas? Porque essa informalidade está longe de existir. Eu vou trazer um caso concreto e vocês decidem. A pessoa, a parte autora, adentrou com uma ação em face de uma empresa por cobrança indevida. Eu acho muito chato essas súmulas e esses entendimentos dos tribunais que a mera cobrança não gera dano moral. Uma cobrança realmente não, pode ter sido um erro humano, pode ter sido um problema no sistema administrativo. Nós sabemos o quanto a tecnologia pode enlouquecer um ser humano. Eu mesmo estou há 1h30 tentando resolver. Enfim. Mas ela está aí. Só que a autora, ela foi cobrada acerca de duas faturas. Ela mandou e-mail, ela mandou fax, ela falou pelo telefone o código de barras do pagamento. E eles paravam. E ela continuava pagando, normalmente não sofreu suspensão de serviço e tal. Mas eles continuavam cobrando. Aí eu pergunto por uma reflexão. Sei que a gente está sendo um pouco do nosso foco, mas como é uma apresentação minha, ainda não é um foco muito direcionado. Bom, provas para esse caso. Ela tinha cerca de mais de 30 protocolos, porque já eram 5 meses de cobrança. Eles efetuaram a cobrança com terceiros, o que é proibido por lei. Eles efetuavam cobranças em horários completamente inapropriados, após as 8 da noite, durante feriados, sábados e domingos.
chegaram a ligar para a casa da parte autora às 8 horas da manhã de um domingo. E, enfim, estavam cobrando. Isso começou em setembro em agosto de um determinado ano, até que em janeiro, não suportando mais passar 6, 7, 8 horas no telefone, ela resolveu entrar na justiça. Em primeiro grau, improcedente, mera cobrança. Eu gostaria de lembrar a todos que, além dos aborrecimentos naturais que nós enfrentamos diariamente com o direito do consumidor, existe uma coisa chamada tempo útil. O tempo é uma coisa que a gente tem que ver como algo que tem que ser produtivo, que tem que ser complementado, e ele é extremamente valioso. Até mesmo para não fazer nada, para você descansar sua mente, para você fazer uma yoga, uma meditação. Então, onde que a gente entra aí nessa questão do tempo útil? Essa parte autora trabalhava, né? Ainda trabalha, ela é assistente jurídica. Mas, nessa época, ela ficava tanto tempo no telefone resolvendo o problema da Oi, que ela chegou a passar 6 horas e meia no telefone para resolver um problema que ela não gerou. Uma vez que o cliente prova que pagou e a empresa continua cobrando, ela tem que ser punida. Mas como? Diretamente no judiciário? Não. Como advogada que trabalha com conciliação e mediação, que organiza reuniões de mediação prévia, foi o que eu fiz. Eu aconselhei a essa pessoa a procurar o SAC da empresa, a Anatel, porque é uma empresa de telefonia. Infelizmente, nada resolve. Essa empresa de telefonia já foi punida inúmeras vezes pela Anatel em valores que chegaram a R$1 bilhão. Isso num ano. Ela foi proibida de vender, até se comprometer a cumprir a demanda, enfim. Em sede de segundo grau, a juíza disse que não tinha provas suficientes. Bom, ela foi cobrada cerca de 2 faturas, como eu disse. Ela comprovou que pagou essas 2 faturas. Foram juntadas as 2 faturas com os comprovantes pagos, os 30 e poucos protocolos de atendimento. Não acho que a pessoa seja louca o suficiente para ficar no telefone tanto tempo. Enfim, gravação. Podia pelo menos ter se dado o trabalho de ver que, poxa, tem que ser muita má fé para juntar uma gravação que não tem nada a ver com o processo. Enfim, nesse caso, foi a nossa primeira derrota em face dela. Eu saí muito entristecida com isso. Eu poderia fazer uma apresentação aqui falando de todas as outras que eu ganhei, modestamente falando, de forma que muito me dá orgulho. Em primeiro grau, e quando o réu recorreu, eu ganhei, ou se recorri também, majorei. Isso aí me dá muito orgulho. Mas por que eu decidi começar com uma derrota? Porque além de ser minoria, em 7 anos advogando com direito do consumidor, foi a terceira derrota que eu sofri. Então, eu considero isso um número bastante pequeno. Mas cada derrota é a derrota para uma pessoa que te procurando aquele serviço. E eu, modéstia à parte, prestei um excelente serviço. Sabe quem prestou um péssimo serviço e passou uma péssima imagem judiciária? Mesmo me dando o processo em mãos, mesmo eu apontando as faturas, os comprovantes, os e-mails trocados, os protocolos com detalhamento de conversas e a contestação genérica que não cumpria o artigo 333, inciso 2, que diz que a parte contrária, no caso a parte reta, tem que desconstituir, ou seja, desmentir o que o autor está falando. Essa parte reta não trouxe uma planilha, não trouxe nenhum documento, nada que comprovasse a regularidade de sua conduta. Ela não só cobrou errado esta cliente, ela cobrou errado, tomou tempo útil. Nós juntamos também comprovantes médicos a cada nova ligação, a cada 4 horas, 3 horas de ligação. A pessoa passou mal, foi para o hospital, com pressão alta, enfim. Inúmeras provas. Derrota. Como não foi unanimidade, isso ainda está em trâmite. O que me magoa, o problema é esse. Quando você atua da maneira que eu atuo,
Você leva para um lado pessoal, não é correto, você tem que ser frio. Mas leva, porque você sabe da ciência, do valor do seu trabalho, você sabe o quão meticuloso você foi. Esse é um conselho que eu dou. O que é uma inicial à prova de balas dentro desse escopo? Conjunto probatório robusto. A gente saiu da época da informalidade. A informalidade, assim como quase tudo que tem na Lei 9.099, ficou no papel. Ela não é informal, ela não é aconselhável que você entre sozinho. Você que não tem experiência, um médico, um engenheiro, o que for, nós não orientamos a entrar sozinho. Isso, inclusive, vai entrar no nosso próximo tópico, na nossa próxima conversa sobre precificação, sobre valorização pecuniária do advogado que você contrata. Bom, o valor do seu serviço nesse caso foi inestimável. Você prova, quando você faz uma inicial, que o que o réu falar, a sua inicial cobre, e um juiz diz que não tem provas suficientes, tudo bem, eu não tenho provas suficientes, o réu não tem nenhuma para comprovar a conduta dele. Ele causou a essa pessoa. Vamos esquecer até a questão da saúde. É subjetiva, ela poderia estar com uma situação prévia, enfim. Perda de tempo útil, quase que diária. Lei do saque. Tempo de conversa. Cada nova ligação ela tinha que repetir o problema. É proibido. O decreto, que a gente chama de lei do saque, a gente assim o faz. Eu, sinceramente, nem sei de cabeça o número. Teria que ver aqui. Determina que o atendimento tem que ser feito dentro de um determinado tempo e que você não pode ficar repetindo a demanda para cada um. Enfim, gravações provando 30 e poucos, salvo engano eram 32, mas enfim, 30 e poucos protocolos. O que eu quis alertar naquele dia a turma recursal é que era um precedente extremamente perigoso. Eles estavam dando uma improcedência que tinha um efeito social. Ele deu aval a essa empresa a continuar abusando do direito do consumidor. Ou seja, o consumidor está adimplente, tem a sua paz, a sua tranquilidade todo dia violentada por uma conta que ele pagou adiantado. Inclusive, tive o cuidado de juntar 3 faturas anteriores demonstrando a regularidade da cobrança e as 3 posteriores. Além de todo o resto. Cadê a mera aparência? A informalidade. A hipossuficiência técnica da parte autora. A parte ré tinha todo os recursos mensuráveis. Ela, como eu disse anteriormente, ela poderia ter juntado planilhas provando a regularidade de sua conduta, dizendo que não tinha havido repasse. Isso não é válido. Uma vez que ela disponibiliza para você pagar na rede bancária, o problema é dela com o repasse do banco. Mas ainda assim ela teria trazido alguma coisa em sua defesa. Ela imprimiu uma contestação na hora. Não tinha nem os pedidos, foi genérica, algo também vedado pelo Código de Processo do Consumidor. Então, o que está acontecendo? Não basta o seu cliente estar certo, não basta a alegação dele estar correta. Ele tem que provar. Nós saímos há muito tempo da área do litígio, em que uma inicial genérica era admissível porque tinha documentos comprobatórios bastante. Saímos, ou talvez nunca tenhamos entrado de forma adequada no ius postulandi, para os leigos, o direito de entrar na justiça sozinho. Por exemplo, se você precisar recorrer, você vai precisar de um advogado. É obrigatório, não tem como recorrer sem advogado. Então, o que acontece? Por que essa cliente perdeu? Ela tinha todas as provas da regularidade da conduta dela. Ela tinha pago e não poderia ser cobrada pelo serviço pago. Uma vez, como eu disse, entende-se. Reiteradamente, por 6 meses, não se entende. Então, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. A gente tem que trazer isso. Se você é advogado, se você é estudante de advocacia, se você é consumidor e está deixando para lá, por exemplo, isso para o consumidor, não deixe. O seu caso pode, na sua cabeça, parecer pequeno. Vou levar isso para o judiciário. Você já levou para a Anatel? Para o Procon? O Procon não dá dano moral, mas é uma forma válida de conciliação. Você procurou um advogado que tentou conciliar? Porque eu nunca consegui uma reunião com determinadas empresas. Enfim, para finalizar esse papo mega informal e que vai ser feito depois um apanhado geral, tendo retorno, tendo dúvidas, espero ter,
dúvidas, perguntas, críticas, comentários, eu gostaria disso, gostaria de saber daquilo, eu gostaria de deixar essa pergunta no ar. Por que ela perdeu? Porque eu saí daquela sustentação oral, inclusive fui parabenizada pela minha sustentação oral. Ela perdeu de forma injusta, e muito, muito injusta realmente. A gente não pode imaginar um juiz olhar para você e levar para a pessoa e falar: eu não tenho problemas com essa operadora. Ela está em primeiro lugar, excelência. Está em primeiro lugar. A senhora tem sorte. E o restante de todos nós, eu mesma tenho problemas com essa operadora constantemente. Enfim, nós não estamos num estado em que a gente tem uma lei, há violação da lei e ela é punida. O dano moral, por exemplo, ele é em ré ipsa. O que é em ré ipsa? A penalização do dano pelo dano. Isso é pro leigo, tá, gente? Quem for criticar aí é pro leigo entender melhor. Por exemplo, era muito difícil mensurar a dor. Como é que eu vou saber o quanto essa pessoa sofreu porque ela ficou 10 dias sem telefone? Às vezes ela nem lembrou, às vezes ela nem ligou. E uma pessoa que é profissional, que precisa, ou um idoso que mora sozinho. Enfim, nós temos essas nuances. Então, depois de muito estudo, muito trabalho, criou-se esse dano em ré ipsa, que é decorrente do próprio dano. Havendo uma violação, decorre-se de que houve também um abalo moral. É claro que o ser humano munido de bom senso vai saber que aquela situação ali, uma pequenininha, não é. Eu realmente recuso várias causas quando a pessoa mal teve o problema e já quer colocar na justiça. Eu recomendo sempre a procurar os órgãos competentes, o Anatel, o Bacen, havendo, né? E o SAC, enfim. Mas, infelizmente, a justiça virou o saque das empresas e, infelizmente, ela parece não gostar do papel que ela deve exercer. O que nós precisamos fazer é, se não há conciliação e o judiciário não entende que não somos nós que queremos o litígio, porque você resolveu o problema do cliente, você também recebe. Então, quer dizer, a gente não está atrás do dano moral, a gente está atrás da punição. Se uma empresa trabalha por lucro, é no lucro dela que a gente tem que mexer. Cada vez que o juiz, quando a pessoa está munida de provas do abuso de direito daquela empresa, cada vez que ele diz que aquele cliente nosso, que aquele autor está errado, tendo uma lei que o protege, nós não estamos vivendo um Estado democrático de direito. O direito de acesso à justiça foi, de forma tácita, negado a essa pessoa. Ela ficou desamparada pela operadora que ela paga, pela empresa que ela remunera, e ela ficou desamparada pelo judiciário que ela também remunera, através dos seus impostos, que nós pagamos 5 meses e meio. Trabalhamos 5 meses e meio para pagar. Nós pagamos os servidores, nós pagamos os políticos, e ainda assim, nós somos violentados diariamente. Eu estou extremamente, como advogada e como cidadã, decepcionada com esse país, decepcionada com o nosso judiciário, decepcionada, a política nem conta, acho que eu nunca fiquei não decepcionada, mas eu tinha uma esperança de que o judiciário fosse uma porta de saída, uma questão de justiça. Eu nem falo mais isso para os meus clientes. A gente entra na justiça. Não, nós vamos acionar o judiciário, nós vamos processar. A palavra justiça relacionada ao judiciário não tem sido uma ligação, não tem tido link. Aquela deusa da justiça, a Têmis, ela não está só vendada, ela está vendada, amarrada, enfim. Então, nós temos aqui uma mistura, uma apresentação, eu queria me apresentar como profissional de direito consumidor. Nós somos advogados reunidos, ou seja, nós temos uma gama de serviços, mas o principal é esse, o nosso nicho principal é o atendimento do cidadão individual, e empresas também são vítimas, muitas vezes. Mas então, nossa apresentação principal, pequenos esclarecimentos, uma conversa, um bate-papo, dizendo também aqui que nós vamos fazer a partir semanalmente, né, nosso compromisso. Nós estamos tentando nos organizar para isso. É um volume de trabalho grande, mas pelo menos a cada 15 dias trazer alguma coisa para nossos telespectadores, por assim dizer. Dessa forma, a gente gostaria muito que vocês contribuíssem com comentários,
críticas. Eu só peço que, em caso de críticas e discordâncias, elas sejam feitas de forma educada, elegante. Estamos nas redes sociais, então às vezes as palavras fogem um pouco do que é admissível em determinados assuntos. Só isso que peço, em respeito às pessoas que estarão lendo. Mas vão ser extremamente bem-vindas críticas e dúvidas, o que for. E não esqueçam dessa pergunta que eu deixei no ar, por que uma cliente completamente amparada, com forte conjunto probatório, completamente amparada pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, perdeu essa causa? Porque os relatores decidiram que, apesar da ré não ter se desincumbido do ônus de não ter procedido corretamente, ainda assim saiu de certa forma vencedora. Eu aguardo com ansiedade o feedback de vocês, o retorno de vocês, as dúvidas de vocês, não só em relação a isso, leigos e advogados iniciantes e estudantes que quiserem alguma dúvida, a gente também pode ajudar vocês. Meu nome é Amanda Barroso, trabalho com mais 3 advogados, tentaremos nos revezar, mas eu acredito que vocês me verão mais do que os meus colegas. Então, a todos uma boa terça-feira, uma boa tarde de trabalho e que todos tenham um resto de semana excelente.